Olá, bom dia a todos. Eu sou a Daniela Paz, terapeuta holística, e segunda-feira é dia de previsão da semana. Toda segunda-feira eu transmito aqui pelo meu Instagram, Instituto Dani Paz Terapia, e também pelo meu canal do YouTube, Instituto Dani Paz Terapia também. Sigam lá no YouTube também. A previsão energética da semana. Previsão energética para a gente entender o que energeticamente está acontecendo semana após semana. Com que padrões energéticos está carregada essa psicosfera. Para assim a gente entender o porquê de alguns pensamentos, sentimentos, energias, com que a gente se conecta e entender um pouco mais sobre essa interação nossa, de cada um de nós, com as energias do universo, contribuindo assim para o nosso entendimento acerca do nosso processo evolutivo, de tudo que acontece com a gente e de tudo que a gente precisa transcender aqui nesse plano, principalmente nesse momento tão importante da humanidade, um momento de final de transição planetária. E essa previsão da semana ela é feita com o tarô Feng Shui arquétipo, que é um tarô canalizado e todo baseado nos 5 elementos, os 5 elementos que regem toda a medicina oriental, a medicina chinesa, a medicina japonesa, o ciclo desses elementos e como eles interagem com a Terra e também com o nosso corpo. Nós somos fractais da fonte, fractais do todo, e da mesma forma que os elementos vibram em Gaia, vibram na Terra, eles vibram também no nosso corpo, órgãos, sistemas, nos nossos corpos sutis, em todo o nosso campo eletromagnético. Cada uma dessas cartas, além de ser regida por um desses elementos, é associada também a um trigrama do I Ching, que carrega esse conhecimento antigo, esse conhecimento datado de mais de 5.000 anos, esse conhecimento do Tao, de onde tantos teosofistas, tantos esotéricos beberam dessa fonte também. Então aqui a previsão é profunda, aqui a gente vai falar de entendimento profundo, externo e interno, principalmente, para a gente entender o porquê e como a gente reage a essas energias. Então vamos lá, sem mais demora, a previsão é para essa semana que iniciou ontem, domingo, dia 25 de agosto, e vai até o próximo sábado, 31 de agosto, quer dizer, previsão para essa última semana, essa semana que fecha o mês de agosto de 2024. E vamos ver o que o universo está trazendo então para a gente. No início, no meio, no final dessa semana, um conselho, uma conclusão. Olha, iniciamos já a semana na energia do elemento fogo, na energia da fênix, que é o animal sagrado que rege o elemento fogo. Falando de um momento de renascimento, um momento de reconexão, um momento de transmutação, para que a gente possa renascer das nossas próprias cinzas. Então este é um momento que o universo traz a energia necessária para que a gente consiga entender, compreender o que veio acontecendo, o que a gente veio sentindo, fazendo e a maneira que a gente reagiu aos últimos acontecimentos da nossa vida, interna e externamente, e que a gente possa usar esse entendimento, esse conhecimento para renascer. Lembrando que um dos pontos positivos dessa existência aqui nesse plano é que sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de mudar a direção, de escolher um novo caminho. E a Fênix traz esse arquétipo dessa Fênix, traz exatamente essa ideia de recomeço, de renascimento. Então vamos iniciar essa semana com o pé direito e mais do que nunca, com esse entendimento e essa consciência
de que o passado ele não existe mais, ele está em outra dobra de tempo e espaço. E se não saiu, se as coisas não saíram da maneira que você planejava, se não foi do jeito que você gostaria, muda a direção. O elemento fogo ao qual pertence a Fênix é um elemento, antes de tudo, de transmutação e que traz a possibilidade desse entendimento para que a gente possa mudar as regras do jogo, mudar a direção, mudar as nossas escolhas. Então, a gente iniciou ontem, adentrou essa energia e a gente começa essa semana com essa força para recomeçar, para colocar uma energia positiva, uma energia de expansão em nossos planos, em nossos projetos, porque o fogo ele fala de movimento rápido, de expansão, de muita energia positiva e do poder da transmutação, de tudo que não estava funcionando por qualquer razão que seja. Então vamos tomar essa força e fazer essa movimentação necessária. Já de terça para quarta-feira a gente entra na energia positiva do elemento madeira, numa conexão que a gente chama aqui de mais 90, que é uma madeira positiva que fala da prosperidade, da abundância, da fluidez. Quer dizer, aqui o universo te ajuda para que se faça, se cumpra e se manifeste tudo aquilo que você se propôs lá no início da semana, a transmutar, a começar ou a recomeçar. Então o universo traz uma força e uma abundância para que todos esses projetos fluam e realizem. É uma semana de bastante movimento, de um movimento muito rápido, uma semana muito auspiciosa para começar novos projetos ou para colocar uma força e uma energia naqueles projetos já existentes em andamento. É uma semana de uma grande força de prosperidade e abundância para que de fato você possa manifestar todos esses projetos, entendendo que cada energia que entra fica aproximadamente 2 dias. Então essa força da Fênix, ela entrou ontem, no domingo. Hoje essa força tá no ápice. Amanhã ela ainda tá muito forte. E na noite de terça para quarta-feira ela começa a se misturar a essa madeira positiva, esse elemento madeira positivo, trazendo a prosperidade, a abundância, como uma colheita de tudo aquilo que foi plantado no início da semana. Então, para você adentrar essa energia, esse fluxo abundante, energético, que está no ápice na quarta-feira, muito forte ainda na quinta-feira, faça toda a movimentação necessária já no início da semana. Coloca a energia de fato nos seus projetos, planeje, se oriente, transmute, muda de ideia, reveja os seus planos e projetos e tudo aquilo que não está funcionando por qualquer razão, movimente, mude, coloque essa energia necessária que o universo ajuda com a fluidez, com a abundância, para que de fato tudo isso se faça, se cumpra e se manifeste com muita positividade. Já no final da semana a gente tem uma drástica mudança energética, caindo aqui para um metal negativo. E todo metal negativo fala de estresse, de preocupações. Essa energia traz algum estresse e preocupações com as situações rotineiras à nossa volta. Então, questões na nossa rotina, como a organização da casa, o convívio com familiares, convívio com as pessoas de trabalho. Então fala de algum estresse, nada grande, mas aquelas questões que incomodam no dia a dia, que você sente que te trava muitas vezes. Esse estresse vem para que você possa olhar e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Para citar um exemplo aqui para vocês, vamos supor que você trabalha fora e cuida da sua casa e dos seus filhos. E muitas vezes você sente que você não consegue colocar aquela força, dar aquele up no trabalho, porque você tem que se dividir demais em muitas questões que acabam tomando muito do seu tempo. Então, quando a gente adentra nessa energia, isso que já incomodava, essa organização que já incomodava,
ganha uma força maior para que você, através desse incômodo, consiga enxergar que tem alguns ajustes que você precisa fazer nessa rotina. Realmente é muita coisa para organizar, mas talvez com alguns ajustes, determinando o tempo e o horário para cuidar de cada atividade, com uma organização maior, você consegue fazer tudo aquilo que precisa com muita fluidez. Então, quer dizer, a gente está numa semana que começa numa energia muito positiva e que pede muita movimentação, renascimento, deixa o passado para trás, tira os problemas, não foca nos problemas, enxerga a solução para esses problemas e movimenta todos os seus projetos. No meio da semana, o universo ajuda, dá um empurrão. Você vai sentir uma fluidez para a realização de todas as suas tarefas e afazeres. Mas no final da semana, o universo vem te mostrar que talvez você não esteja enxergando que ainda precisa de alguns ajustes. E exatamente o que te traz estresse é falta de organização. Então é uma energia de uma conotação mental numa posição negativa. Sempre que a gente fala de elemento metal, a gente está falando do campo da mente. Então ela vem te mostrar que são necessárias estratégias, boas estratégias de organização para que a sua vida flua, o seu negócio flua, o seu convívio familiar flua. Então é necessário organização. Então trabalhar as emoções em primeiro lugar, porque o elemento que enfraquece esse metal numa conotação positiva é o elemento água. E quando a gente fala de elemento água, a gente está falando do campo das emoções. Então, quer dizer, esse estresse vindo dessas preocupações por falta de organização te trazem desequilíbrios emocionais. Então, muitas vezes você pode ter vontade de desistir de tudo, seja uma organização no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua vida. Você tem vontade de jogar tudo pro alto, você se sente sobrecarregado, sobrecarregada. Então é necessário equilibrar suas emoções e traçar uma estratégia de organização melhor. Então lembra que sempre que a gente tem uma energia que não é muito positiva, ela vem mostrar alguma coisa que a gente precisa corrigir e que a gente não vai corrigir agindo da mesma maneira que a gente vinha agindo. É necessário alguma percepção para alguma mudança, para aí sim as coisas fluírem da maneira que você gostaria, da maneira que você precisa que sejam. Então se atente a essas questões, a essa energia que pode te desequilibrar e te trazer algum estresse, mas vem para você perceber que são necessários alguns ajustes no seu caminho, algumas mudanças para que as coisas fluam. Conselho e conclusão para essa semana. Para evitar preocupações, estresse e desgastes, faça o movimento necessário. Então a gente retorna aqui com uma energia de fogo nessa conclusão, nesse conselho. É necessário movimentar, é necessário expandir, é necessário perceber o que precisa de movimentação e de um olhar à sua volta. E o fogo também fala de transmutação, de perceber também tudo aquilo que te emperra, tudo aquilo que faz você empatar nos seus projetos, que te tira do seu centro, que te tira do seu prumo, que te traz estresse e te impede de realizar. Então é uma semana que é necessário um olhar mais profundo e uma movimentação positiva para que as coisas fluam para você. Então o universo te dá um empurrão, te dá uma força já desde o início da semana, mas no final da semana ele te mostra que você precisa perceber não só movimentar, mas perceber também o que tira a sua força e te desequilibra. Então quando tudo está fluindo, quando tudo está movimentando, por que que às vezes você para? Por que que você se sente sobrecarregado, sobrecarregada e acha que não vai dar conta, que não é por aí?
Então, de repente, você precisa rever, precisa reorganizar essas situações. É tempo de mudar, é tempo de expandir, é tempo de movimentar. E é um tempo que o universo te dá uma possibilidade de colheita muito rápida de tudo aquilo que você veio plantando. Mas você precisa se ater e perceber alguns detalhes que por vezes te tiram do caminho, te desanimam, te tiram a força vital e a energia, te trazendo desgastes e preocupações. Então é hora de resolver esses desgastes, perceber e olhar com um olhar de cura, se acolhendo e se permitindo mudar, soltar, deixar tudo aquilo que não cabe mais, para que você possa expandir e movimentar, seja a sua vida familiar, o seu relacionamento, a sua vida profissional. Essa semana é uma semana de movimentação, de entender que a gente sempre pode mudar de direção, que a gente sempre pode recomeçar, que o universo dá uma força especial, mas também te mostra os ajustes e acertos que são necessários para que você de fato possa colher toda essa prosperidade, essa abundância em todos os aspectos da sua vida, em tudo aquilo que você almeja. Então vamos ver um arquétipo pessoal. O universo, de que forma eu posso me ajudar nessa semana para que de fato eu consiga perceber o que precisa ser percebido com inteligência mental e emocional e que eu consiga fazer as modificações necessárias para que eu consiga acessar essa justa prosperidade e essa colheita pelo meu merecimento. De que forma que eu posso me ajudar? Olha, muito bacana essa carta do arquétipo pessoal. O arquétipo pessoal, gente, é a lição de casa. É o que eu preciso da minha parte fazer, o que cabe a mim para mudar toda essa situação e tudo aquilo que tá difícil de eu entender. E essa carta, ela diz o seguinte: faça algo que te faz feliz. Não deixe para amanhã. Ser feliz faz bem para a alma. Se permita. Então, será que você está se acolhendo? Será que você está sendo o seu melhor amigo, a sua força ou um algoz? Né? Muitas vezes a gente se coloca tão profundamente nas nossas obrigações, em tudo aquilo que a gente precisa fazer, acontecer, transcender, a gente leva tão a sério o trabalho, a casa, tudo aquilo que está à nossa volta, que a gente esquece de se perguntar o que eu preciso para conseguir dar conta. O que está faltando na minha vida para que eu tome essa força, esse entusiasmo, para que eu recomece, para que eu seja abundante, que eu colha tudo isso que eu estou buscando, que eu estou plantando. Então, às vezes, a gente deixa de se acolher, a gente deixa de enxergar as nossas necessidades, a gente deixa de olhar para a gente mesmo e mergulha só na responsabilidade, nas obrigações, no fazer, ser produtivo o tempo todo. E essa carta te faz voltar para você mesmo. Inclusive para você perceber o que tira sua força, o que te estressa, você ter essa condição emocional e mental de acolher, de se acolher, de acolher todas essas questões, para você replanejar, para você recomeçar, para você tomar essa força, você precisa se permitir enxergar também as suas necessidades. O que te faria feliz? O que você precisa para você tomar essa sua força, esse seu poder e engajar nos seus projetos? O que está te faltando? Então para um pouquinho, sai desse mood ser produtivo o tempo todo e se acolhe. Vê o que você precisa, inclusive para colocar a mente no lugar, para traçar as melhores estratégias, o melhor movimento. Se conecta com você. Tira um dia para você, faz um passeio, vai num lugar que você gosta, vai se conectar com a natureza, vai meditar, olhar para dentro, faz um banho aromático com óleos essenciais. Se pergunte, o que eu preciso? Universo, o que eu preciso para me acolher, para perceber
o movimento necessário em todas as questões da minha vida e combater o desgaste, o estresse, acessar essa justa prosperidade, essa justa colheita. Então, eu vou deixar essa cartinha de arquétipo pessoal nos stories para que você possa printar e lembrar disso diariamente, se conectar com você. E lembrar que você tem que ser o protagonista da sua vida. Você tem que ser o protagonista da sua história. Porque o seu trabalho e tudo isso que você precisa executar depende de você e de você estar bem. Os seus filhos, para você cuidar, depende também de você, em primeiro lugar, estar bem. Quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não consegue ser bom para mais ninguém. E ser bom em nada. Então, a gente tem que ser protagonista, tem que vir em primeiro lugar na nossa vida e nas nossas necessidades. Então, é uma semana de parar e refletir. O quanto eu faço por mim mesma? O quanto eu sou legal e acolhedora comigo mesma? Para que eu esteja bem, para poder movimentar, para poder recomeçar, para fazer acontecer, ser produtiva e cumprir tudo aquilo que eu preciso. Em primeiro lugar, eu preciso me acolher, tá? E talvez lá no final da semana, quando chega essa energia que pode colocar um foco maior, um 3D nessas questões que estressam, você precisa lembrar de se conectar com você e se acolher. Então, nessa história inteira, o que está te faltando? O que é necessário para você se sentir plena? E aí sim, colocar gás total em qualquer que seja o seu objetivo. O que quer que esteja em foco na sua semana, tá bom? Então, faça algo que te faz feliz. Tira pelo menos um período do dia para você. Não deixe para amanhã ser feliz, faz bem para a alma, se permita. Então, o que você precisa hoje? É uma boa leitura? É comprar um livro novo? É uma pesquisa, um estudo, um novo curso? É uma viagem, o planejamento das férias? É um cineminha, nem que seja sozinho, sozinha? Então, o que você precisa hoje? O que te faria feliz? E faça isso sistematicamente, todos os dias. Lembra, você tem que ser o seu esteio, você tem que se segurar e se levantar, né? Então, é por aí. Vamos ver um óleo essencial, um aroma para essa semana que pode auxiliar com todas essas questões que vem para a gente movimentar e para a gente olhar nessa semana? Que aroma que pode auxiliar? Palma rosa. Eu adoro a palma rosa. O óleo essencial de palma rosa, ela é um capim, como o lemongrass, ela é um óleo extraído dessa folhagem, desse capim. E ela tem um aroma doce, mas ao mesmo tempo ele lembra essa natureza, esse capim, essa grama. Então é um cheiro até bem diferente. Quem não conhece esse aroma de palma rosa, eu indico. E a palma rosa, ela atua muito no nosso campo emocional, muito mais no chakra laríngeo do que no chakra cardíaco. O chakra laríngeo, gente, é o nosso eu elohínico, é o chakra da manifestação, a manifestação através do verbo. Por isso que toda vez quando a gente fala aqui das frases de poder, perceba os seus pensamentos, os seus sentimentos, aquilo que te limita. Então, cancela tudo aquilo que não cabe, tudo aquilo que está te prejudicando mentalmente, emocionalmente. Coloca outra informação no lugar. E quando você fala coloca outra informação no lugar, é extremamente importante que você faça em voz alta, porque você ativa esse chakra laríngeo, que é o seu eu elohínico, que te conecta à manifestação de tudo aquilo. Então lembra que a gente fala, repete 3 vezes, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu gosto muito de usar as frases de Jesus, porque por si só ele eleva uma oitava da sua vibração. Então é o eu elohínico. A palma rosa, ela trabalha diretamente nesse eu elohínico. Então quando a gente de tanto engolir sapo, a gente já tem aquele bloqueio no chakra laríngeo que impede a manifestação dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos objetivos. A gente não consegue se colocar com equilíbrio. A palma rosa, ela desobstrui esse chakra laríngeo. Então ela faz um trabalho muito bacana nesse chakra, desobstruindo.
o lemongrass também, mas eu acho a palma rosa muito mais amorosa nesse sentido, sabe? De desbloquear mesmo esse poder de manifestação, esse nosso eu elohínico. Então a palma rosa, para você ativar o sistema límbico e ela começar a trabalhar nesse aspecto emocional, basta você inalar. Então você pode usar o óleo essencial, você pode inalar daquela forma que a gente sempre fala, para ativar o sistema simpático e parasimpático, você tampa uma narina, inala com uma narina, depois com a outra. Você está ativando os dois lados do cérebro. O seu sistema límbico começa a ser ativado e aí o seu emocional já começa a responder imediatamente. Mas você pode também fazer um perfuminho pessoal e usar até esse perfume no chakra laríngeo, no pescoço, no chakra cardíaco, desobstruir tudo aquilo que está entalado e que está te impedindo de manifestar. Então, principalmente numa semana que a gente começa na energia da fênix, uma semana para recomeçar, uma semana para tomar sua força, o seu poder, para dar o primeiro passo para as mudanças que você almeja, que você quer na sua vida. Então, se você tiver com esse eu elohínico, com esse chakra laríngeo, com essa energia de manifestação bloqueada, fica muito difícil de você conseguir manifestar de fato, operar as mudanças que você quer, trazer esse movimento para sua vida. Então, use e abuse da palma rosa. Como que a gente usa no perfuminho pessoal? A gente sempre fala aqui, pega um frasquinho com borrifador, um frasquinho de perfume, tá? Você acha facilmente na internet para comprar. Tenha uns frasquinhos de perfume para você trabalhar com óleo essencial, que é muito bacana. Você vai para um frasco de 30 ml, coloca 30 gotas de palma rosa, dilui ela em álcool de cereais ou vodka. Se você tiver dificuldade de achar álcool de cereais, compra uma Smirnoff no supermercado e usa. A vodka ela é um veículo de diluição, tá? E um veículo assim que não faz mal para sua pele, melhor até do que o álcool de cereais, que é difícil você encontrar puro. Então, dilui na vodka e usa como perfume. Pode passar no chakra laríngeo, pode passar no cardíaco, passa no pulso, inala, faz essa conexão, essa ativação do seu sistema límbico. É dessa forma que a gente trabalha com aromaterapia, com os óleos essenciais. Tá? Então, para a semana, use e abusa da palma rosa para equilibrar esse chakra laríngeo, desbloquear esse eu elohínico que traz essa manifestação para que você possa movimentar tudo que é necessário nessa semana. E, inclusive, equilibrar o seu emocional lá no final da semana, quando a gente fala de uma energia até meio densa, que pode te trazer algum estresse. Mas a gente tem que entender que toda energia densa, ela vem te trazer alguma percepção sobre você mesmo, sobre a sua vida e sobre tudo isso que você está movimentando. Ela vem te mostrar que alguma coisa precisa ser percebida, alguma coisa precisa ser corrigida. Então, por isso que eu sempre digo que essa previsão da semana, ela é evolutiva, ela é prática. A gente não é pragmático, a gente não faz previsões de acontecimentos, mas a gente tenta entender o que está acontecendo na psicosfera, porque são as energias que a gente vai interagir a nível mental e emocional durante toda a semana. Entendendo essas energias e o que elas podem movimentar e trazer, a gente se entende, se compreende e trabalha muito conscientemente nesse nosso processo de evolução. E é essa a razão de tudo, é por isso que a gente está aqui encarnado nesse plano. E é por isso que a gente está aqui toda semana, tá? Então, é uma semana que o universo ajuda, que o universo traz a energia necessária para você movimentar a sua vida em todos os aspectos, com uma possibilidade de movimentação, de colheita e de plenitude muito boa. Mas ela vem também te mostrar que algumas coisas precisam ser olhadas, percebidas e mudadas. E aqui, pelo nosso aroma da semana e pelo arquétipo pessoal da semana, o que fica muito claro é que são questões emocionais que a gente precisa olhar. O que emocionalmente impede a gente de manifestar? Será que a gente está sendo prioridade na nossa vida? Será que a gente está se permitindo se olhar, se acolher, tirar 15 minutos por dia que seja para pensar o que eu preciso?
quais são as minhas necessidades, como eu tô me sentindo. Então, esse estresse do final da semana, ele vem trazer essa percepção do que tá faltando para você, o que você precisa olhar e mudar e alterar. Então, use e abusa do aroma da palma rosa e o arquétipo pessoal. Se permita ser feliz, seja protagonista da sua vida, se coloque em primeiro lugar. Quando você tem um rompante, um estresse, um abalo emocional que seja, se permita parar, respirar algumas vezes e refletir o que isso vem te mostrar, o que isso quer te ensinar e de que maneira que você pode acolher tudo isso, mas mudar o que precisa ser mudado para que você não precise experienciar situações semelhantes. Então, quando a gente toma esse aprendizado e começa a movimentar, a gente não precisa repetir essas histórias que não são bacanas, esse tipo de entrave que a gente não quer mais para nossa vida. Então, tudo é percepção e autoconhecimento. Essa é a chave para mudança, né? Vamos de mensagem dos anjos. Vou tirar uma mensagem, um conselho do tarô. Antes, tirar um arcano aqui do tarô egípcio, como um conselho para tudo isso que a gente vem trazendo dessa semana. Ah, carta da lua. Então, a carta, o conselho dessa semana, sai a carta da lua. Exatamente, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Esse metal negativo, lá no final da semana, que entra na sexta-feira e vai estar forte na sexta e no sábado, que vem trazer a necessidade de um olhar mais profundo sobre nós mesmos, a nossa vida, o nosso trabalho e tudo aquilo que a gente veio trabalhando e movimentando durante a semana. Ela é um metal negativo que cura, enfraquece com o elemento água. O metal negativo, ele fala do estresse e das preocupações. A cura através do elemento água se dá através das nossas emoções. E aqui cabe muito bem a palma rosa. E esse arquétipo pessoal que fala sobre se permitir, se colocar em primeiro plano, a carta da lua, ela fala da necessidade de trabalhar o nosso corpo emocional. Inclusive de levar luz a algumas sombras, algumas questões mal entendidas e mal resolvidas que ainda pairam nesse nosso emocional. Então é necessário essa cura para que as coisas fluam aqui no plano físico pra gente, tá? Então, e a gente está numa lua minguante. A lua minguante fala de limpeza, de tirar da nossa mente, das nossas emoções, tudo aquilo que não cabe mais, tudo aquilo que não se enquadra e não se encaixa mais na nossa vida presente, em quem a gente se tornou, em quem a gente almeja se tornar, tá? Então, é necessário olhar profundamente para esse emocional, se acolhendo, buscando as curas necessárias, entendendo os nossos gatilhos. Então, é uma semana de movimentar, uma semana de abundância, mas de perceber também o que te trava, para que você possa curar e não repetir esse tipo de experiência, esse tipo de entrave, tá? E aquela coisa que eu sempre digo, gente, se trabalha, busca, a gente tá aqui para isso. E se tá muito difícil de você fazer isso sozinho, de você perceber se a situação tá feia, agenda uma consulta. Vamos fazer uma mesa radiônica, vamos abrir um tarô. O tarô, ele traz entendimento sobre tudo que tá no seu campo e que você não tá conseguindo perceber e acessar para você começar a movimentar. Tá bom? A mesa radiônica é uma ferramenta de cura profunda. A gente vai mensurar as frequências de cada um dos seus corpos, todo o seu campo eletromagnético, e entender quais desequilíbrios estão acontecendo. E depois a gente vai, através do envio de frequências salutares, equilibrar todas essas frequências. Então, ajuda a movimentar a energia, a fazer fluir, a desbloquear tudo aquilo que tá bloqueado, tá? Então, assim, não deixa as coisas crescerem, irem pra frente. A gente volta lá pro arquétipo pessoal. Se permita, se prioriza, seja o protagonista da sua vida, se coloca em primeiro lugar. Não deixa as coisas ficarem muito difíceis para você, tá? Em primeiro lugar, a nossa obrigação e responsabilidade aqui é com a gente mesmo. E a gente precisa estar bem antes de olhar para qualquer outra coisa. Vamos de mensagem dos anjos para fechar aqui com chave de ouro? Mensagem dos anjos para essa semana.
E que energia que os anjos trazem nessa semana para a gente tomar, usar na nossa vida, em todas as sombras que a gente precisa iluminar. Qual a energia que os anjos trazem? Eu sou o anjo que anuncia a chegada de um tempo de prosperidade. Agora floresçam todos os seus projetos. Feche os olhos e estenda sua mão aberta. Receba essa força do céu para que você triunfe. Receba ordem e clareza. Tá bom, gente? Então, é tempo de prosperidade, é tempo dessa justa colheita de tudo aquilo que você veio plantando. Mas são necessárias iluminar algumas sombras, trazer algum entendimento para que você não repita as situações difíceis do passado. Então, para isso, tome essa energia dos anjos, essa ordem e clareza. E que seja uma semana maravilhosa e de muita cura a todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão por todos que estiveram aqui ao vivo comigo, todos que passaram por aqui e também a todos que estão assistindo depois. Gratidão, não esqueçam de curtir e de compartilhar com todos aqueles que você ama, que você preza, para que eles também recebam essa mensagem e toda essa energia, e com quem você não gosta também, que você pode estar ajudando eles a melhorar um pouquinho, tá bom? Beijos, uma semana linda a todos nós. Gratidão, beijo Marcel, beijo Mari, Ricardo, todo mundo que esteve aqui. Beijos. Tchau.